Aprendendo com a Divina Vontade, número 8. Livro do Céu, volume 4. Vamos pedir ao Espírito Santo que fusione em nós os seus dons, sobretudo o dom da escuta, de saber escutar a palavra de Deus, e que ela saiba cair no nosso coração e produzir muitos frutos. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua divina consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos começar. O verdadeiro amor é sustentado pela esperança perseverante. O alimento do amor é a esperança perseverante. Se falta o amor, a esperança perseverante adoece e vem a morrer. Então, não é qualquer esperança, é uma esperança perseverante, que persevera, que continua. Quando o amor, de onde ela se alimenta, essa esperança, falta, ela começa a adoecer e tem a tendência a morrer. Por maior que sejam suas dificuldades, nunca deixe de ter a esperança para que não me perca. Então, quando nós não temos uma esperança perseverante, por maior que sejam as dificuldades, nós precisamos mantê-la viva, a fim de que possamos ter Jesus conosco. Sem esperança, a alma definha. Como é importante a esperança. Muitas vezes nós não damos valor, mas é algo vital para que possamos manter esta ligação contínua com a vida perpétua. Porque o amor ele vai se perpetuar através essa manutenção que nós devemos fazer com a nossa vida íntima, interior com Jesus. Nós temos que ter uma intimidade com Jesus baseada no quê? Na fé, na esperança e na caridade. Os 3 pilares. Mas aí Jesus está nos mostrando o quê? Falando aqui em específico, é a esperança. Não é qualquer esperança, mas uma esperança que persevera, mesmo em todas as tribulações. O ofício de Jesus e da alma vítima é sofrer, rezar e aplacar a justiça. Então, Jesus também era uma vítima. Quer dizer, ele veio pagar todos os nossos pecados, refazer todos os nossos atos. Então, ele sofreu, ele rezou e ele aplacou a justiça divina. Num outro momento, Jesus e Luísa, eles saem fazendo as rodadas, os giros. E aqui eu quero fazer salientar, não importa a nomenclatura, se são giros, se são rodadas, se são le ronde. Tem gente que também tem outros tipos de nomenclaturas para essas saídas de Luísa do corpo e andar pelo mundo, pelo céu, pelos planetas, enfim. Não importa, o importante é que nós aprendamos a fazer os giros e apliquemos na nossa vida prática. A nomenclatura é uma questão só de organização do pensamento. Então, aqui, voltando. O giro. Jesus sai com Luísa fazendo um giro. Jesus mostra a Luísa, olha, eles viram naquele giro pessoas maquinando o mal, mas não conseguiam colocá-lo em ação. Estavam tudo preparado para aplicar aquela ação má. Mas o Senhor, naquele momento, disse a Luísa, olha, eles estão todos preparados, mas eu não concedo. Então, eles não entendiam, aquelas criaturas, não entendiam por que não conseguiam colocar aquele plano que eles tinham em ação. Jesus sofria feridas abertas devido às ofensas das criaturas. E a necessidade contínua do estado de vítima de Luísa.
Jesus foi mostrar a Luísa essa situação para dizer, olha, seu estado contínuo de vítima é por isso, para aplacar as minhas dores, os meus sofrimentos, me aliviar. Sendo as ofensas contínuas também devem ser os sofrimentos e a oração para poupar-me. Ele explicava a Luísa. E se eu suspendo o teu sofrimento, trema e temes que não, me sentindo aliviado nas minhas penas, não conceda aos inimigos que fazem a vontade humana má, porque nós temos uma tendência a querer fazer o bem, mas terminamos fazendo o mal. Executarem seus intentos. Então Jesus disse, olha, aplaque. Por isso que é muito importante a reparação, para aplacar a justiça para que os castigos não venham, não sejam concedidos. Jesus fez Luísa sofrer a fim de o aliviar, mas não a deixou sozinha por diversos dias. Então, Luísa, naquele momento, ela sofreu, mas Jesus estava com ela, ao lado dela. Quantos momentos nós pensamos, estamos sofrendo sozinhos, Jesus não está ao meu lado, não consigo vê-lo, não consigo senti-lo. Nada disso. Jesus não abandona aqueles que são fiéis a Ele. Então, continuando. Um ensinamento que nós temos que ter em mente, ó, exemplo. Luísa, ela pede a Jesus que olhe a sua alma, pois ela queria recebê-lo no dia seguinte na Santa Eucaristia. Esse é um ensinamento para nós. Quando formos até a Santa Eucaristia receber Jesus, precisamos fazer esse exame. Pedir a Jesus, Jesus, vem olhar na minha alma se eu tenho condições ou não de te receber dignamente. Maria, Nossa Senhora, aparece a Luísa. Luísa estava fora em êxtase, fora do corpo. E pede a Jesus que economize os castigos e faça sofrer Luísa. Jesus diz que vai ouvi-la, mas em parte, pois é necessário limpar. Limpar. Então, os castigos têm o objetivo de limpar. O confessor também pediu que Luísa sofresse. Então, Maria, Nossa Senhora, pede, o confessor também pede de Luísa que ela sofra a fim de aplacar a justiça, mas Jesus disse, não vou tirar o castigo totalmente, mas em parte. Então, nem sempre nossas orações são ouvidas na integralidade. Outro aprendizado. Pedimos, sim, Jesus ouve, sim, mas Ele às vezes não concede a cura total ou como nós queremos aquele pedido. Num outro momento, Jesus diz assim, o que você pensa do mundo? Aí Luísa, sem muito refletir, diz assim, perverso. Mesmo com os castigos, não recuam, Jesus disse. É necessário que lhes toque a pele, caso contrário, piorarão ainda mais. Então ela viu que Jesus teve essa reação. Então ela se arrependeu de ter dito isto, pois Jesus ficou obstinado. Mesmo ela se desculpando pela falta de caridade, de misericórdia, que ela pronto, Jesus agora vai aplicar o castigo. Jesus deixa Luísa sofrer, mas aparece e lhe dá um alívio para sustentá-la no sofrimento. Olha aí, Jesus deixa ela sofrer porque era necessário, mas aparece e lhe dá um alívio para sustentá-la. Então, nós não estamos sozinhos nos sofrimentos. Quando parece que tudo vai desmoronar, Jesus aparece e nos dá um alívio. Ela não queria, porque ela queria que os castigos fossem tirados. Mas ele a convenceu que, se não fizesse, ela morreria. Pois, mesmo não dando-lhe o sofrimento total, já era muito para ela. Olha, o sofrimento que ela estava sentindo era grande, mas não era o total. E Jesus veio sustentá-la, porque se ele deixasse ela sozinha, ela morreria. E Jesus diz, os poucos bons serão sacrificados. Este é o heroísmo da virtude. Então, quem é bom vai ter sempre que se sacrificar. Então, ele se doar ainda mais, porque em prol daqueles que estão cegos pelo pecado.
E nos diz: quem faz o mal ao próximo faz mal a si mesmo. A caridade predispõe a alma à virtude. Então, quando nós vamos nos abrir às virtudes, quando nós estamos dispostos e abertos a fazer e a receber essa graça da caridade, do amor. Sem a caridade, a alma se predispõe aos vícios. Por que muitas vezes nos entregamos aos vícios? Porque estamos fechados à caridade. Quanto mais nos abrirmos à caridade, mais teremos aberto a nossa alma às virtudes. Luísa e Jesus giraram e viram o mal nas igrejas. E o que ela fez? Ela aí começou a colocar em prática o quê? As reparações e adorar Jesus. Outro ensinamento aqui, outra parte que nos leva a verificar a reparação como algo importantíssimo e a adoração. Ela muitas vezes também pedia para ir embora daqui da terra. Ela via tanta coisa e que tinha que ver porque ela era uma alma vítima e Jesus levava em algumas situações a fazer rodadas, giros, e ela via aquelas situações terríveis de sofrimento. E ela dizia: eu não quero mais ficar aqui, me leva, Jesus. Quantas vezes ela pediu? E Jesus disse: não, você é uma alma vítima e tem que cumprir o seu papel. Ainda não chegou o final. Ela não podia ir porque os tempos que viriam seriam duros. E além do mais, os anjos, eles vieram em torno de Jesus, e pediam que a levassem, porque era uma alma muito bonita. Mas mesmo assim, Jesus não obedece. Mesmo o confessor também pedindo, né? O confessor também estava com Jesus. Ele pedia que, pela obediência, que ela não morresse, porque estávamos precisando dela na terra. Então, Jesus não ouve o apelo dos anjos, mas sim do confessor, que também pedia que ela não fosse embora naquele momento. Ela falava assim, a obediência lhe fazia ter uma extrema paciência. E ela se dirigia à obediência como a senhora obediência. Tomou tal poder sobre mim que não me deixa fazer nada daquilo que quero e devo estar sobre o seu império. Jesus e o confessor exorta a Luísa a obedecer. Então, era vetado que Luísa morresse. Ela tinha uma dor contínua e Jesus libera Luísa desta dor. E ela utilizava essa dor como um meio de chamar a atenção, né, de Jesus, para que Jesus viesse com frequência, para aliviá-la, e ao mesmo tempo pedia que morresse, que fosse embora. Aí Jesus vem e alivia essa dor e diz: olha, não adianta você utilizar isso como pretexto para me forçar a fazer o que você quer. Jesus diz a ela que a obediência foi tudo para ele. Seja também para você, Luísa. E outro ensinamento, que na pessoa do sacerdote nós devemos ver o próprio Jesus. Como os sacerdotes são importantes para a nossa vida. É o próprio Jesus na terra. Né? Dentro e fora de Luísa, tudo é santo. Ou seja, ela começa a galgar um estado de santidade. E isso faz com que ela perceba as pessoas que se aproximam dela. Quando essas pessoas são retas e santas, têm boas intenções, são santas, ela sente. Também o contrário. Quando as pessoas não são, elas exalavam um odor, né, que demonstravam que elas não eram santas. E isto a incomodava muito. Ela nos diz também que a vida, Jesus diz a Luísa que a vida dele foi um contínuo morrer, porque ele sentia
se eu não me engano, nas horas da paixão, fala que ele sentia a morte contínua das criaturas. A morte é um sacrifício, diz Jesus para ela. Ele disse que a daria o mérito como se tivesse morrido. Ela disse que não parecia que a morte seria um sacrifício, mas antes uma vida, porque como ela desejava muito, né, ir para o céu, deixar aquele estado de vítima e de ver tanto sofrimento, Jesus diz, olha, eu vou lhe dar um mérito como se você tivesse morrido. Mesmo se morreu, eu lhe dou esse mérito. Mas ela dizia, mas eu não vejo como sacrifício, Senhor, eu vejo como uma vida. Jesus, num outro instante, numa outra oportunidade, diz a Luísa para se ocupar de sua mãe, que estava muito aflita pelos castigos que ele queria enviar. E Luísa, ela também, num outro momento, ela começa a duvidar se seu estado não fosse mais da vontade de Jesus. E ele veio e disse que era. Aquele estado era. E que não estava lhe enviando mais sofrimentos, e estava também se ausentando dela, pois queria castigar o mundo. Então, quando ele queria castigar o mundo, ele se ausentava da presença de Luísa, porque ela evitava, né, esses castigos. E, ao mesmo tempo, ele deixava de enviar os sofrimentos, porque quando ela sofria, os castigos eram aliviados. Então, como Jesus não queria que isso acontecesse, ele queria purificar, limpar, ele não permitia que ela sofresse e nem tampouco ele viesse até ela. Mesmo sem estes, o estado dela de suspirar e desejar Jesus já era uma reparação por aqueles que não o desejavam e o impedia de provas mais pesadas, como guerras. Então, mesmo Luísa, Jesus não mandando esses sofrimentos, ela já reparava, porque quando ela suspirava, aquele suspiro ali não era uma murmuração, mas era uma oração. Era uma reparação que já atingia Jesus e fazia com que ele o impedisse de mandar castigos mais pesados. Ela diz a Jesus, a força de estar no seu estado habitual, que era numa cama, ela diz assim, essa força eu tiro do sofrimento que o Senhor me envia. Se esse sofrimento começar a faltar, eu vou ser tentada a sair deste estado. E lhe aviso antecipadamente. Então, estava avisando a Jesus. Se ele não mandasse castigos, ela iria sair daquele estado, porque ela não teria força para continuar. Ela pedia também que esses castigos fossem poupados de sua cidade. E Jesus disse, se os pecados chegam a um certo número, de modo que não mereçam serem sufragados pelas almas vítimas e aqueles que lhe mantêm neste estado não se interessam, ou seja, os superiores, né? Os confessores teriam que pedir que aquelas almas vítimas sufragassem os sofrimentos que estariam sobre a cidade. Se não fossem pedidos por eles, Jesus também disse, eu também não vou me preocupar com isso. Aí nós vimos a importância dos nossos sacerdotes pedirem a Deus que, através das almas vítimas, os castigos sejam aliviados ou não mandados. Jesus evidencia, eu também fui vítima, e mesmo sendo vítima, não me foi permitido poupar o mundo de todos os castigos. Ele diz, abri o céu, desfiz a ligação com o pecado, levei sobre mim suas penas, mas é justo que o homem receba sobre si parte dos pecados que ele mesmo produziu, que ele mesmo quis. E acrescenta, se não fossem as almas vítimas, os homens, as criaturas, mereceriam não somente um simples castigo, ou seja, a destruição do corpo, mas a perda da alma. Se eu levasse todos as minhas queridas almas, as almas que me fazem a companhia,
o que seria do pobre mundo? O que restaria deste mundo? Então, este mundo é conservado porque existem almas vítimas. A obediência obrigava a Luísa a escrever. E ela achava um despropósito e, se pudesse, tocaria fogo no que escreveu. Ela pensando isso. Jesus, no seu interior, dizia a Luísa que desdizesse o que ela acabara de falar. Ela tinha, portanto, saído do círculo da verdade. A verdade nos libertará. Jesus respondeu aos pensamentos de Luísa. Segura que estes escritos merecem ser queimados, mas sabem qual fogo? No fogo do meu amor. Isto demonstra como amo as almas. E aí tem um ensinamento também, dentre tantos que já aprendemos, que ela, falando no seu pensamento, Jesus responde no seu interior e a repreende. Digo, olha, você saiu do círculo da verdade. Esses escritos não são seus. Esta obra não é sua, é minha. E se é para ser queimado, não é para ser queimado para ser destruído e ocultado. Muito pelo contrário, é para ser queimado no fogo do meu amor. Esses escritos demonstram o meu amor pelo mundo, pela criatura. Constantemente, Luísa saía do corpo. Dentro do corpo, ela se sentia aprisionada. Fora, livre. E ela faz esse questionamento. Não é este um castigo ficar no corpo? Não é isto um castigo ficar no corpo? Duas razões para a alma sair do corpo. Então, o primeiro motivo é pela força da dor que ocorre com a morte natural. A primeira coisa que leva a alma a sair do corpo. E a segunda pela força do amor recíproco entre Jesus e a alma. Os dois são atraídos um pelo outro. Jesus não pode ficar muito tempo sem a alma. É um fio elétrico. E vai e vem. Quando Jesus o quer, você pensa ser castigo, Luísa, mas é amor puríssimo. Porque Jesus levava muitas vezes Luísa a sair do corpo. E ela dizia, pronto, agora eu vou morrer, vou para o céu. Ela fica toda alegre. Depois ela percebia que ela voltava. E esse vai e vem fazia com que ela sofresse e não entendesse. Aí Jesus disse, não, você está pensando que isso é um castigo? Não é, Luísa. Isso é amor puríssimo. Quando eu amo, eu não posso ficar muito tempo sem a presença daquela alma, sem estar perto daquela alma. Então, esse movimento é um movimento de amor e não um castigo. Este vai e vem, ela pensava que seu amor era fraco. E Jesus disse, antes te digo que é amor grande, grandíssimo. É extraído do amor do sacrifício. E porque meu amor e por amor a teus irmãos, por meu amor e por amor a teus irmãos, Luísa, te privo e faço com que você retorne à miséria desta vida. Então, ela queria estar perto de Jesus no céu, mas ainda não era possível. Então, ela teria que obedecer. Então, porque a vida pertence a Deus. Olha, nessa passagem, Jesus levou a Luísa a uma cidade, onde o pecado era grande. Nesta cidade saía um odor fétido, que chegava ao céu, e do céu descia uma nuvem espessa, e dentro desta nuvem estavam densos castigos que pareciam suficientes para exterminar esta cidade. Então, por isso, nós também, como católicos, precisamos rezar muito pelas nossas cidades. Para quê? Para que os pecados ali realizados sejam purificados, sejam reparados e se evite castigos. Jesus e Luísa saem e ela viu um homem em ponto de morte. Esse homem tinha era uma pessoa de importância junto àquela comunidade.
que estava, né? Uma pessoa de posto elevado. Mesmo nesta condição, parecia tão unido ao mal. Toda a sua força tirava dos demônios, que o cortejava como seu fiel amigo. Quando a viram, os demônios a atacaram, e ela lutou e conseguiu chegar perto da alma. Que visão horrível! Pior que a dos demônios. Que estado lastimável era daquele homem. Fazia muita piedade e já estava no leito de morte. Em nada se comoveu com a nossa presença. Antes parecia que lhe fazia incômodo. Então ele começou a zombar, enfim. Jesus imediatamente me tirou daquele lugar e eu comecei a implorar a salvação daquela alma. Então, irmãos, nós vamos concluir esse pedaço e vamos pedir a Jesus que fusione as suas graças através do seu precioso sangue. Possamos pegar, tomar como nosso esses méritos, oferecer ao Pai em reparação de todos os pecados que são cometidos neste momento, nas nossas cidades, no mundo inteiro, nos continentes, nos países, pedindo que o Senhor venha derramar sua misericórdia através deste Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Fiat voluntas tua. Até a próxima.